Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos aí entrando na sua casa mais um domingo ou mais um sábado, depende do dia que você está nos vendo. E hoje com uma convidada muito especial, a Cristiane Matos. Ela que faz um trabalho muito bonito como voluntária do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, dos meus grandes amigos médicos que costumam vir aqui no Fronteiras da Ciência. Ela também é médium, ela é palestrante de muitos centros. Aí ela colabora, né, com o CEL, que é um outro Centro Espírita Unidos, né? Com o Caminho do Cristo, Caminho do o Cristo, CEL, e Companhia muitos dos outros, Espíritos né, Unidos, que eu Cristiane? passei 17 anos lá. Legal. E o nosso assunto, olha, com ela eu já vi aqui, batendo um papo com ela, já vi que vai dar para fazer muitos programas no futuro com a Cristiane. Né? Temos muitos assuntos para conversar, mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o passe. Muita gente quer saber sobre o passe, os benefícios, as dúvidas mais frequentes sobre a importância do passe, né? E os benefícios que ele traz, né? Hoje a gente já tem comprovações científicas a respeito disso. Então, o tema é muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou dar um recadinho bem rápido aqui, mas bem rapidinho mesmo, presta atenção, do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que faz um trabalho muito bonito na ortomolecular. A busca pela ortomolecular é cada vez maior por causa dos resultados, e ele tem feito um trabalho bacana aqui, né? Tanto a nível físico quanto emocional. A gente sabe que a ortomolecular é um sucesso na Europa, Estados Unidos, e o Brasil está engatinhando e temos bons profissionais como ele, e nós temos aqui na Baixada Santista a oportunidade de tê-lo aqui. Ele tem a clínica em São Paulo, porém abriu um espaço em Santos. E no espaço de Santos ele está mantendo o mesmo preço de antes da pandemia, ou seja, um preço bem baixo, o mesmo preço para atrair as pessoas da Baixada Santista a conhecer, né? Então é um preço ainda de antes da pandemia e ainda está fazendo 10 vezes no cartão. Tudo isso para facilitar e você não ter desculpa de procurar uma ajuda através da ortomolecular. Você pode saber mais acessando o site santiniortomolecular.com.br e o telefone para quem é da Baixada Santista é o 32 1909. E aqui em Santos fica na rua Júlio Conceição 209. Cristiane, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite aqui de participar do Fronteiras da Ciência. Eu que agradeço o Nós convite. completamos de 94 anos, agora em novembro, 24 anos já de presença no ar, né? E então já é um tempo bom e você está vindo pela primeira vez, né? E eu espero que seja a primeira de muitas outras a partir de agora. Eu agradeço o convite e a oportunidade de falar da doutrina espírita, do passe espírita, à luz do Evangelho do Cristo. É sempre razão de muita alegria para mim e de gratidão. Então, muito obrigada. E eu comecei falando no programa sobre algumas comprovações científicas, porque eu sei que a própria USP tem trabalhos em relação a isso. Nós temos aqui na Universidade de Santa Cecília o professor médico, o Luiz Fernando Guimarães, né? O Luiz Fernando, amigo querido. Ele faz um trabalho com os alunos, né? Sim. Tem o curso Ciência, Saúde e Espiritualidade todo sábado, né? Tem também pela coordenação curso dele. São duas coisas distintas. Ele tem esse curso que é aberto ao público de sábado, deve começar uma nova turma em março, provavelmente. Até lá eu faço, né, o anúncio para as pessoas que quiserem inscrever. É um custo quase zero, né? Bem baratinho. E ele tem um grupo de alunos que estudam o passe. Ai, que bacana. Né? E ele até uma vez ele me pediu se pudesse fazer um equipamento na área da eletrônica, porque eu sou engenheiro também, né? Eu sou engenheiro eletrônico, e ele falou, olha, não dá para fazer um equipamento, vamos fazer uma parceria. E surgiu essa ideia que a gente precisa amadurecer ainda, então de fazer um aparelho para medir, através de campo magnético, o que acontece, né? Para a gente enxergar no ar isso, porque hoje é invisível. A gente sabe que funciona, mas não enxerga. A ciência ainda está estudando isso, né? São inúmeros os benefícios da terapia do passe, né? Quais são os benefícios, então? Vamos começar por aí. Olha, para a gente entender o passe espírita, eu me reporto um pouco mais à antiguidade, assim, da humanidade terrena, porque não é a transmissão magnética, o magnetismo humano não é um privilégio apenas do espírita, né? Então, se a gente... Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer o passe, então? Qualquer pessoa pode aplicar o passe. Aplicar é melhor, aplicar. E qualquer pessoa pode receber também. Mas assim, é lógico que a pessoa que se propõe a se dedicar à tarefa no bem,
a virar um voluntário dentro de uma casa espírita, existe um preparo. Não só além do conhecimento, existe principalmente aquilo que nós falamos de um processo de autoconhecimento, de melhoria, porque para que a gente possa fazer uma doação de amor, a gente também precisa estar bem. Tá. Né? E quando eu digo que... Tem um preparo, né? Tem. Qualquer pessoa pode aplicar, mas tem que ter um preparo. Sim, tem um preparo, mas existem pessoas que elas nascem com uma quantidade maior de fluido vital. Ah, eu ia te fazer essa Então, pergunta, a intensidade, né? Tem intensidades diferentes do passe, então? Não é que tem intensidades diferentes. Olha, se a gente for se reportar a questão do magnetismo humano, né? Até sugerir aquela imagem que foi um papiro que foi encontrado nas ruínas. Nós vamos mostrar já para o telespectador. Tá, de Tebas, onde tem a base que fala: pouse sua mão sobre o doente, peça para que acalme a sua dor e que cesse a doença. Essa é a base do magnetismo. Então, também não adianta a gente querer entrar com muita parte, não é que não adianta, o conhecimento é importante, porque a partir dos nossos pensamentos nós vamos direcionar e qualificar o fluido que será doado para aquele que está recebendo. Né? Então a gente se reporta os brahmanes antigos há 6.000 anos atrás, eles já tinham o poder de curar as pessoas através do olhar. Os druidas também, há 100 anos antes de Cristo, também faziam as mesmas práticas. Um contemporâneo de Kardec, o Mesmer, ele trabalhava com magnetismo humano nas clínicas médicas e se comprovavam também todos esses benefícios. Só que para a gente entender o benefício do passe, eu entendo que é importante a gente lembrar a nossa condição de espírito imortal. Nós somos seres trinos, nós temos o nosso eu, espírito imortal, vivendo uma realidade terrena através do uso do nosso corpo físico, e esse intermediário, que é o perispírito, é justamente que na nossa encarnação nós recebemos uma cota de fluido vital, que o Allan Kardec vai conversar sobre isso com os espíritos responsáveis pela codificação por volta da questão 70 do Livro dos Espíritos, que é esse fluido vital que é próprio do magnetismo humano, que vai fazer com que uma das suas propriedades é a capacidade de se doar este fluido, essa energia, de um ser humano para outro. Então, o fluido vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal, que é o hálito divino, onde todos nós estamos mergulhados, ele, no passe espírita, tem o magnetismo humano, que é uma doação daquele que se predispõe a fazer esse ato de amor, de caridade para o seu próximo, combinado com energias espirituais, dos benfeitores espirituais, dos trabalhadores ligados àquela tarefa, e essa combinação é que, a partir dessa manipulação dos benfeitores espirituais, é que consegue qualificar esse fluido para, no caso de doenças, por exemplo, exercer a questão da cura. Entendi. Mas a ideia, assim, eu como engenheiro, eu quero quantificar, né? Eu gosto de quantificar as coisas, né? E a ideia do Luiz Fernando era exatamente essa, da gente poder medir, pelo menos através de campo magnético, e que provavelmente, eu acho que as pessoas emanam campos diferentes, de intensidades diferentes. E isso, creio eu, aí é uma teoria minha, que isso deve influenciar mais ou menos, né, numa possível cura, ou numa melhora, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que tudo depende de uma intensidade, né? E a intensidade, ela está diretamente relacionada com o poder da fé da pessoa. A pessoa que recebe ou a pessoa que aplica? As ou as duas. As duas. As duas. Então, vou mostrar uma imagem importante aqui. Eu vou pedir para mostrar a imagem agora. Vou pedir, alô, senhor editor, por favor, coloque aqui a primeira imagem que vai entrar no ar para o telespectador. Eu vou te mostrar no meu tablet. A primeira, então, entrando para as pessoas aí em casa, essa é do papiro. Essa é do papiro encontrado na cidade de Tebas. Onde mostra... 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás? É um papiro de 4.000 anos atrás que já demonstra que os egípcios já se utilizavam do passe, da imposição das mãos
como poder curativo. Você sabe que dá para fazer um programa só sobre a civilização egípcia, né? Porque eles têm tanto mistério, eles descobriram tantas coisas incríveis, né? Mas deixa eu partir para a segunda, porque Jesus fazia isso também, né? Sim, e todas as vezes, alguns milagres que hoje são entendidos como milagres do Cristo, nada mais eram do que através do poder dele, enquanto espírito puro, espírito crístico e do magnetismo dele, ele, com a imposição de mãos, ele exercia o quê? Esse derramar bênçãos, né? Esses fluidos benéficos, substituindo os fluidos nocivos, que é importante a gente entender também, se for oportuno, a questão do pensamento, do nosso pensamento, que altera todo esse fluido que nós temos enquanto... Deixa eu só passar as imagens correndo, a gente pode falar sobre elas, né? Assim, só aqui, a quarta imagem, normalmente nas casas espíritas é de forma coletiva, assim, né? Normalmente, Isso. são várias pessoas aplicando e outras recebendo. Sim, né? Cada casa espírita, ela vai ter uma dinâmica de uma maneira, tem assim, a pessoa deitada também pode ser. Existem casas que eles colocam as macas no intuito de promover as curas, mas é importante a gente lembrar que a cura é de dentro para fora. Por isso que eu falei da fé e da convicção. A próxima imagem, eu já perdi o número da imagem aqui, tá, para ajudar o nosso amigo editor. Já estou na quinta imagem. A quinta imagem representa uma figura ilustrativa onde tem a pessoa que está recebendo o passe, a pessoa que está aplicando e um espírito atrás colaborando. Isso. Lembra que eu comentei agora há pouco da combinação dos fluidos que se utiliza? Esse fluido vital que eu comentei, que está no Livro dos Espíritos, ele é próprio das pessoas encarnadas. Então, os benfeitores espirituais, eles derramam os fluidos psíquicos através do coronário, do médium aplicador de passe, combinam, e aí o assistido, ele recebe essas benesses através da imposição de mãos. E a sexta imagem é aquilo que a gente estava falando, que você estava falando, né? A imagem da esquerda é o passe recebido com fé e irradia-se por todo o organismo. O da direita, a criatura descrente torna-se refratária à recepção do passe. Ou seja, o passe não tem o efeito esperado porque a pessoa não acredita. Ou a pessoa não acredita, ou a pessoa não se utiliza do instrumento da oração para se tornar receptivo, para receber, né, a terapia do passe. A gente costuma brincar que é como se o aplicador de passe está lá com boa fé, se doando, fazendo seus esforços, se conectando com os benfeitores espirituais através da prece também. E aí, quando ele impõe as mãos, para aquelas pessoas que não acreditam, é como se ele abrisse um guarda-chuva e fica refratário, recebe aquela energia. E deixa eu aproveitar a sétima imagem, a última, que é você, a Cris Matos e a Ana Paula, que são a facilitadora de um estudo reflexivo, que é toda segunda-feira, às 19h30. Podemos convidar todo mundo que está nos vendo? Sim. Todo mundo que está nos vendo? Sim. Então, é um estudo reflexivo. Dentro das obras básicas do Kardec. É isso que eu ia te perguntar, sobre kardecismo. Isso. Tá, sobre as obras de Kardec. Toda segunda, às 7h30, no Luiz Monteiro de Barros. Para quem não sabe, fica na rua Silva Jardim 1. Fácil, né? Isso. Silva Jardim 1. Então, vou voltar a imagem com a gente aqui. E agora a gente pode falar até um pouquinho mais sobre cada imagem que a gente viu. Pronto. Cris. Pode chamar de Cris? Claro. A Cristiane é comprida, né? Cris. Cristiane é bronca de mãe, né? Bronca de mãe. Chama pelo nome todo. Cris, então vamos começar, né? A gente está falando aí que a civilização egípcia, elas escondem tantos mistérios, as próprias pirâmides, né? O processo de mumificação. A pirâmide de Quéops tem o poder de conservação, a gente não sabe de onde vem isso, enfim. E aqui você está mostrando um papiro de 4.000 anos atrás, onde eles já aplicavam o passe, né? Sim. Eu talvez fuja do nosso assunto, mas de onde você acha que vem esse conhecimento? Não, de onde vem esse conhecimento? De onde que vem esse conhecimento? Onde será que vem esse conhecimento, né? Eu não consigo pensar na cultura egípcia sem me reportar ao livro A Caminho da Luz. Pelo benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia do Chico, onde lá ele vai mencionar das raças que vieram
de outros planetas que vieram habitar o planeta Terra, né, a raça adâmica, a raça egípcia, que são espíritos que vieram aqui com determinadas missões, um em caráter de exílio, para alavancar o progresso do nosso aí justifica planeta, um monte né? de coisa que a gente não sabe Justifica até todo hoje. esse conhecimento, né? Que Legal. muita gente até brinca na internet, fala que foram ETs, que o conhecimento da época não era apropriado para a cultura e tudo mais. Caramba, eu achei que eu ia te colocar numa saia justa e você me deu uma resposta surpreendente. Adorei sua resposta. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, ditado por André Luiz? Não, pelo Espírito Emmanuel. Pelo Espírito de Emmanuel, tá, ok. Cris, temos muito o que falar aqui ainda sobre o passe, e eu queria saber, é tanta curiosidade que eu estou até atropelando você aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre os benefícios no próximo bloco. Tá o que a pessoa alcança com os passes? O que se espera, né? Desde que ela não seja refratária. Não é? Sim. Então vamos lá, deixa eu só dar um recadinho aqui. Olha, vivemos em uma sociedade pós-pandêmica que sofre de consequências e mazelas na saúde do corpo e da alma e precisamos ajudar uns aos outros. Desta forma, o terapeuta Neto Rocha, aguarde esse nome, Neto Rocha, implantou o sistema integrativo de terapias quânticas e energéticas para o desbloqueio e a recuperação da saúde mental, psicoemocional e patológica. Olha, tudo isso é realizado com base na ciência e por meio de uma equipe multifuncional. São 4 terapeutas em áreas diferentes atuando numa pessoa. Pode ser um só ou pode ser até os 4, dependendo da situação. E com isso eles estão conseguindo resultados incríveis, né? Então, esse espaço fica na rua, na Avenida Siqueira Campos, que é o canal 4, 618. Então, se você está precisando passar por um pool de terapias para você resolver um problema que você tenha, seja ele físico ou emocional, é só mandar um WhatsApp no 99-653-6716, que é o WhatsApp do Neto Rocha. Vou repetir, 99-653-6716. E a gente volta rapidinho com a Cris Matos. Olá, estamos de volta agora no segundo bloco, conversando com a Cris Matos, ela que é voluntária do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, palestrante, médium, e o tema de hoje é sobre o passe, benefícios e qualquer dúvida que porventura você tenha aí. E esse bloco é oferecimento da Unilaser Hospital Dia, inclusive tive essa semana lá com o Dr. Celso, né? Conta com mais de 20 anos de história e é o único hospital dia da Baixada Santista com o selo ONA, de qualidade em saúde nível 3, que é o mais alto patamar da qualidade nacional. Um corpo clínico altamente qualificado e uma estrutura com equipamentos de ponta. Realiza todos os tipos de cirurgia, de exames médicos, ou no hospital dia ou no pronto oftalmo, ou seja, tudo com eles, para você não ter que ficar correndo por aí, né? E com equipamento de ponta, a mais alta qualidade nacional. Olha, o Hospital Dia fica na Ana Costa 222, quarto andar, e o pronto oftalmo é caso você tenha uma emergência, acontecer alguma coisa, não precisa nem agendar, corre lá, mesmo de sábado e domingo, uma emergência, vai direto lá. Então esse endereço é importante você guardar, é a Avenida Francisco Glicério, 197, quase chegando na Ana Costa, ok? Francisco Glicério, quase chegando na Ana Costa. Você pode saber muito mais acessando o site unilaseroftalmo.com e o telefone do Hospital Dia é 3235-6823. A saúde ocular com seriedade que você merece. Cris, eu queria partir direto para os benefícios da saúde. Precisa a pessoa ter algum problema para passar pelo passe ou pode a pessoa estar bem e passar pelo passe? Na condição de espíritos imperfeitos que ainda estamos... Sempre temos um problema. A gente não tem como alegar que a gente não tem determinada necessidade, seja no âmbito físico, no âmbito moral, no âmbito espiritual, emocional. Então, para a gente entender os benefícios do passe, a gente precisa se entender como ser integral.
que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, elas vão provocar determinados impactos no nosso corpo perispiritual, que é o intermediário entre o corpo físico, e que muitas vezes acaba derramando no nosso corpo físico, material, em forma de doenças. Então, de que maneira que o passe ele vai atuar, né? Quando nós fazemos a imposição de mãos na aplicação do passe, o Emmanuel, no livro Consolador, ele faz uma comparação que eu acho muito feliz, que ele compara quando nós estamos com alguma doença física voltada para o nosso sangue, nós fazemos uma transfusão de sangue, né? Para atender às necessidades do nosso corpo físico. Quando nós estamos com algumas dificuldades no campo espiritual e também no nosso corpo físico, já que uma coisa reflete na outra, nós fazemos essa transfusão de energias. Então a gente não pode alegar na nossa condição de imperfeito ainda que a gente não tem qualquer necessidade. Esse benefício ele vai chegar de que forma? Nós temos centros de força, centros de força, quem chama assim o André Luiz, um dos benfeitores que trouxe uma obra imensa através da psicografia do Chico, mas que é muito mais conhecido como os chakras. Então nós temos centros de força que são localizados no nosso perispírito. Cada centro de força desse, ele tem um respectivo no nosso corpo físico. Seja numa glândula, por exemplo, no coronário, a imposição de mãos, comumente nós direcionamos no nosso centro de força coronário, que ele vai transmitir para o nosso corpo físico através da nossa epífise e que vai passar por vai fazer uma reorganização de equilíbrio espiritual mesmo e energético em todos os outros centros de força. Então vamos supor que eu tenho determinada tendência ou que eu traga de outras existências alguma doença no meu corpo físico ligada ao meu aparelho gástrico, ao meu estômago, ao intestino. Nós temos um centro de força que se chama gástrico, que ele tem como correspondente o nosso aparelho intestinal, e quando nós manipulamos e direcionamos essas energias do bem, através dessa transfusão, seja diretamente no local do gástrico, que se localiza no perispírito, ele vai transferir para uma malha que são dentro do nosso sistema nervoso, nós temos veias, tal, então ela recebe, e esse benefício do passe, ele pode sim, à medida da fé, do merecimento da pessoa, mas sobretudo da misericórdia de Deus, pode promover a cura daquele órgão físico, né? Através desse benefício, através dessa energia que faz uma transfusão. Eu vou te colocar de novo numa saia justa, é uma pergunta pesada. E tudo bem se eu não souber responder. Não, é uma pergunta pesada. Você falou assim, a cura de um determinado órgão físico, mesmo que esse órgão tenha câncer, pode acontecer isso? Já aconteceu casos? Tem muitos estudos que comprovam que através dessa transfusão de energia, só que assim, você faz uma pergunta, mas eu não posso cair nessa pegadinha, né? Existe o tratamento espiritual e ele, de forma alguma, anula o tratamento terreno. Sim. Então, se dentro do planejamento reencarnatório da pessoa, ela tiver no seu compromisso que passar por este aprendizado dessa doença, o câncer, como você está falando, e com o auxílio do médico terreno, dos medicamentos, da ciência, de toda a equipe oncológica, somar com a fé e com a terapia do passe, pode sim. Não exclusivamente a terapia do passe. Não, nunca exclusivamente a terapia do passe. Eu acho, como deve ter muita gente que está nos ouvindo, eu acho muito importante frisar isso. O tratamento espiritual nas casas espíritas sérias jamais vai dispensar o tratamento médico terreno. Por isso que a gente pode até dizer que é uma terapia complementar. E integrativa, como seres integrais. Perfeito. Porque, por exemplo, essas concentrações de energias nocivas,
né, que nós acabamos cristalizando em torno de nós através dos nossos próprios pensamentos e dos nossos sentimentos. Que eu acho que eu comentei no início, que podem formar máculas, podem formar lesões no nosso campo perispiritual, a depender da insistência dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, elas cristalizam de tal forma que vai ter uma necessidade de depuração do nosso espírito e por isso elas se traduzem em doenças. Então, muitas vezes, aquilo que nós, a partir da ótica materialista, entendemos como uma doença que é uma doença grave, no caso do câncer que você falou, aquilo pode estar sendo um processo de cura do espírito. Então também é importante a gente desenvolver a ótica do espírito imortal, porque muitas vezes a cura que nós esperamos, almejamos, não é a cura que nós recebemos, que é a cura da nossa alma, para que nós possamos continuar nesse processo evolutivo. Cris, vamos partir para o outro lado. A pessoa que vai receber o passe, ela precisa se concentrar no problema que ela tem, ou seja, no problema que a levou a querer o passe, ou não é necessário isso? Os benfeitores espirituais que estão ligados àquela tarefa, eles sabem exatamente o ponto que nós precisamos receber o auxílio. Né? Quando nós falávamos no outro bloco, que você demonstrou a imagem daquele que é refratário, uma das condições que é preciso também que as casas espíritas se responsabilizem nesse processo de educação de almas, os oradores espíritas, quando estão promovendo as palestras, qual é a intenção disso? É modificar um padrão vibracional. Às vezes a pessoa está tão fixa pensando naquele problema, seja num problema emocional, seja num problema da saúde do corpo físico, que ele deixa de estar receptivo para os benefícios do passe. Ou por não acreditar, como a gente falou, ou muitas vezes ele pode adentrar numa sala de passe com diversos passistas e aí ele acha que o passe daquele aplicador é mais forte que o outro. Não. Ele vai receber, de acordo com a necessidade, com o merecimento, com a misericórdia de Deus, aquilo que ele necessita. Então, e para isso ele precisa se conectar o quê? Primeiro com a centelha divina que ele é. Então ele se conecta com Deus num momento de profunda oração e aí ele vai receber os benefícios. Não, entendi, porque às vezes a pessoa pode ir lá e falar assim, não, eu quero para isso, eu quero para isso, eu quero. Ela fica lá martelando aquilo que ela quer. Não é bem aquilo que ela quer, mas é aquilo que ela... É aquilo que nós precisamos. E nesse processo também, muitas vezes, por que comigo, né? A gente não tem que perguntar por que comigo num processo de rebeldia com Deus. A gente pergunta, para que estou vivenciando isso nessa existência? Entendi. Qual é o aprendizado e qual é a virtude que eu sou convidada a desenvolver? Muitas vezes a virtude da paciência, da resignação, né? Muitos benefícios da terapêutica espírita, muitas cirurgias espirituais através do magnetismo, não só do magnetismo dos benfeitores espirituais, mas do material humano, do magnetismo humano que está disponível ali. Eles acontecem na hora da palestra pública. Então, nesse processo de educação, é sempre bom a gente lembrar o quê? Muita gente ainda cria uma dependência psicológica do passe e chega no horário que vai receber o passe e não acompanha a palestra. Só que o nosso processo de autocura, ele vem do nosso processo de autotransformação e no esforço que a gente faz para se melhorar. E o que vai nos auxiliar nessa melhoria, nesse processo de autoconhecimento, de autoacolhimento, de seguir, por exemplo, os ensinamentos do Cristo através do seu evangelho. Depende mais da própria pessoa, né? O processo de cura muitas vezes está na mudança que nós não adotamos nos nossos comportamentos humanos, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Para a pessoa que aplica o passe, tem algum preparo especial do tipo em relação à alimentação, alguma coisa assim? Sim. Quando nós nos propomos a abraçar a tarefa do passe, primeiro a gente precisa entender como uma grande oportunidade de trabalho no bem e principalmente entender que nós somos apenas ferramenta, porque quem cura, quem processa tudo isso, nós estamos ali enquanto trabalhadores do Cristo. Então nunca assim vai descer
por estar ali enquanto ferramenta. Tenho conhecimento que é super importante, mas o passe é uma doação de amor. Mas falam assim, a pessoa não pode comer E com carne, relação, não pode beber. vou chegar nisso. E dentro dessa doação de amor, quando você abraça uma tarefa, por exemplo, no caso da alimentação, por que que é recomendado aos aplicadores de passe não fazer uma ingestão de alimentos muito pesada ou não ingerir a carne? Agora há pouco eu estava falando dos nossos centros de força, né? O nosso aparelho gástrico, o nosso estômago, ele é correspondente direto de um centro de força gástrico e que envolve também a nossa doação de energia. Quando nós sobrecarregamos o nosso estômago com a carne que é de difícil ingestão, né, ela demora mais, nós estamos o quê? Congestionando esse fluxo de energias que, uma vez que nós escolhemos conscientemente nos doar naquela atividade, não custa nada a gente se preparar adequadamente. Claro. Não só a carne, mas, por exemplo, o café. O café é estimulante o café do também nosso... Não é recomendado. Muito menos álcool. Muito menos... Álcool eu não preciso nem falar. entrar no mérito, né? Muito menos álcool. O café, ele é estimulante do nosso sistema nervoso. Então, se a nossa doação, os benfeitores espirituais, no passe misto, na Gênese do Kardec, ele vai trazer no capítulo que trata dos fluidos, esses 3 tipos, o passe exclusivamente do magnetismo humano, o passe exclusivamente do benfeitor espiritual e o passe misto, que é o adotado nas casas espíritas. Se eles vão derramar sobre o coronário do médium aplicador de passe essas energias e nós estamos desorganizados, é preciso ter humildade para reconhecer que muitas vezes quem precisa do tratamento do passe é a gente, para se harmonizar, para que a gente possa se doar melhor. Eu tenho algumas perguntas para o próximo bloco, que já é o último. Está tão gostoso o assunto aqui que está voando o tempo. Eu queria saber sobre a importância também, ou os benefícios do passe, nos nossos queridos pets, nos animaizinhos, nas plantas. E se também queria saber também, é tanta pergunta aqui na minha cabeça, eu queria saber também se a pessoa que aplica o passe sente a necessidade, por exemplo, de deslocar as mãos para outros pontos do corpo. Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Isso. Tudo bem. Deixa eu fazer 2 agendinhas do Fronteiras da Ciência, rápido, preste atenção. Vai entrar na sua telinha, eu vou começar com a farmácia Homeofórmula, que manipula homeopatia, florais, fitoterápicos, dermatológicos e alopáticos. E desde 2013 trabalhando com o segmento da alimentação através do Empório, que possui uma padaria de produtos sem glúten, sem leite e sem lactose. E os pães lá que eles fazem no Empório é preparado ao som de música clássica, viu? Tudo isso, cheio de técnica, a Simone explicou aqui no Fronteiras. A farmácia Homeofórmula já tem 27 anos formulando saúde e bem-estar. Sabe onde fica? Na Rua Bahia 194. Rua Bahia 194 é a farmácia e o Empório é pertinho. É na Rua Tolentino Figueiras 147. Pertinho, vai num, vai no outro também. E finalizamos com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos, Modo Feliz de Viver, anuncia a solenidade comemorativa da data natalícia do grande mestre Masaharu Taniguchi. Através de seus ensinamentos, inúmeras pessoas encontraram o equilíbrio, a saúde, a prosperidade e a vontade de viver. Olha, essa solenidade ocorrerá no dia 27 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, e você acompanha pelo YouTube, de forma virtual, não precisa sair de casa, liga o YouTube, né? No canal oficial da Seitonoye. Põe lá no YouTube Seitonoye, a partir das 9 horas do dia 27 você assistirá essa grande solenidade da Seitonoye em homenagem ao mestre Masaharu Taniguchi. Mais informações na Regional de Santos, 3232-6687 ou direto lá na Rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos. E a gente volta bem rapidinho com a Cris Matos. Olha, o assunto hoje está bom demais, está voando o tempo, um papo delicioso com a Cris Matos, ela que é voluntária do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros e vive dando palestras por aí, muito requisitada, e hoje aqui
Ela está aqui no Fronteiras da Ciência para falar sobre o passe e a importância do passe. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que comunica, atenção, ó, chegou o famoso banho do Ano Novo. Sabe aquele banho? Esse período é gostoso, começa já, né, Natal, Ano Novo, eu gosto particularmente, né? E são 15 anos de grande sucesso desse banho de Ano Novo que as pessoas buscam lá na loja Merlin. Depois de um período muito complicado, como, né, a gente tem vivenciado aí nesses últimos tempos, né, comece bem um ano. Na verdade, são 2 banhos. Você compra uma caixinha assim, ó, é barato. Você compra 2 caixinhas assim, uma é para o banho, para o último banho do ano, no dia 31 de dezembro, e a outra para o 1º de janeiro. Então, uma no ano que encerra e outra que o ano começa, né? Então, é uma tradição já isso aí, buscar essa caixinha dos banhos na loja Merlin. E chegou também o Almanac 2023 e o Almanac Wicca 2023. Além disso, na loja Merlin você encontra pedras brutas e roladas, incensos, a vela de mel da Nossa Senhora Desatadora dos Nós e todos os tipos e tamanhos de velas, a tocha de limpeza, imagens em geral, livros religiosos esotéricos e tudo com o melhor preço da Baixada Santista, não tenha dúvida disso. Fica no Gonzaga, na Rua Pereira Barreto, né? Rua Pereira Barreto, número 12, é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Fala lá com o André ou com as meninas e você terá um atendimento VIP, desde que você fale, ó, eu vi lá no Fronteiras da Ciência, tá bom? Vamos lá então? Eu deixei algumas perguntinhas, né? Porque eu sei que tenho muitas na minha cabeça e o tempo não vai dar. Deixa eu fazer o seguinte, antes de mais nada, antes de começar a te perguntar, eu vou deixar em 2 momentos agora nesse bloco, 2 Instagrams que a Cris Matos me pediu para deixar. É no Instagram, tá? Então, o contato que ela vai deixar é pelo Instagram. Vai entrar na sua telinha aí, Criando Asas LMB, que imagino que seja Luiz Monteiro de Barros, né? Sim. Então, Criando Asas LMB, e o outro é do próprio Luiz Monteiro de Barros, então é CECDR, doutor, né? CE é Centro Espírita. Centro Espírita de Caridade, de Dr. Caridade. Luiz Monteiro de Barros. Então, CEC, Centro Espírita de Caridade, Dr. Luiz com Z, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Vou pedir para aparecer na telinha aí. E se você não conseguir anotar, no finalzinho do bloco, eu mostro de novo, tá bom? Então, eu queria te fazer a pergunta sobre os pets e sobre as plantas. E se a própria pessoa em casa pode fazer isso, mesmo não tendo tanto preparo? Se dá alguma ajuda ou não? Então, dentro da terapêutica espírita, a orientação que sempre é dada, da mesma forma que a transfusão de sangue ela é feita no local apropriado, no hospital, o local apropriado para se promover a terapia do passe Também. é a casa espírita, porque a sala de passe ela é totalmente preparada pelos benfeitores espirituais para que aquilo ocorra. Então, evidentemente que existem casos, por exemplo, uma pessoa que está hospitalizada, uma pessoa que está acamada, o que a equipe do passe daquela determinada casa espírita faz? Eles se reúnem em oração e eles visitam e eles têm o preparo para a aplicação do passe, porque a gente está falando em manipulação de energias. Então, você me pergunta, eu te respondo, não é recomendável a aplicação de passe fora do local apropriado e por pessoas que não conheçam. No livro dos médiuns vai ter alguma menção nesse sentido, que é a mesma coisa que você manipular produtos químicos sem saber e que vai dar uma explosão. A gente não sabe como que isso vai acontecer. E aí você me pergunta... Tem que ter o conhecimento, Tem que ter o conhecimento. E mais do que conhecimento, que a gente está falando muito do conhecimento, mas eu tenho uma dica, assim, para quem é aplicador de passe, que foi uma amiga há um pouco mais de 15 anos atrás, que ela deu, quando ela fez o curso de passe lá, 20, 25 anos atrás, a pessoa que estava conduzindo o estudo, ela falou que o mais importante é a nossa doação de amor. Então, conheça todas as técnicas, tudo bem, mas quando você está cuidando de uma outra alma humana, seja uma alma humana. E aí aquela pessoa assistida que vem e senta na tua cadeira enquanto você está aplicando, imagina alguém que você ama muito.
Então, essas emoções, esses sentimentos de amor são o que vão qualificar esse fluido que vai ser direcionado para aquela determinada necessidade. Né? Colabora com a emanação né? do fluido. E com relação às plantas e os pets, eu falava agora há pouco da questão do fluido vital que anima a nossa matéria, que é esse componente magnético do humano que é direcionado e que pode ser doado para o outro. Os animais, as plantas, por serem seres orgânicos, eles também possuem esse fluido vital, né? Então, determinados outros segmentos se utilizam das plantas, que é coisa mais potente que uma benzedeira, né? Com todo aquele poder magnético que envolve o outro. E com relação aos pets, da mesma forma, eles certamente receberão o auxílio, né, o alívio para suas dores, mas eu também entendo que quando a família que se utiliza, por exemplo, no Luiz Monteiro de Barros, nós temos aos domingos a tarefa do Evangelho dos Animais. A família que se organiza em busca de um socorro, de um alívio para o seu pet, ela também está sendo atendida ali, né, nas suas necessidades. E todo aquele processo de modificação, com certeza, vai refletir no seu gato, no seu cachorrinho. Vai ajudar, mas né? nesse assunto, eu acho melhor Não você convidar a equipe entendi. do Luiz Monteiro para uma próxima entrevista para ser bem mais específica, Perfeito. Porque por conta do tempo, o passe espírita... É o Wilson, né? Que faz. A Patrícia, o Tércius, o Wilson, tem muita gente que trabalha. O Wilson já veio aqui falar sobre isso, o Wilson já veio. Cris, e a pessoa que está aplicando o passe, ela pode sentir que ela tem que, sei lá, deslocar as mãos para algum chakra específico da pessoa, de acordo com o problema que ela tem? Sim, ou não? dependendo da... Você sente isso quando você está aplicando? Sim, dependendo da característica mediúnica ou anímica que a pessoa carrega, ou até mesmo a intuição que ela recebe dos benfeitores espirituais, existem alguns centros de força que a gente tem possibilidade de ver que estão mais congestionados que os outros. Tá. E aí, para ilustrar isso, no livro Domínios da Mediunidade, quando o André Luiz está visitando determinada situação de passe, de câmara de passe, o instrutor Aulus, ele começa a fazer a narrativa do que o aplicador de passe, ele está com a imposição de mãos no coronário, porque ele é esse centro de força que fica no topo, como correspondente da nossa cabeça, ele é um redistribuidor para todos os nossos outros centros de força. Então, de qualquer forma, a gente tendo Cristo... Então, o melhor é aqui mesmo, começar aqui. Não digo nem que é melhor. Assim, como a gente tem na doutrina espírita Jesus como guia da humanidade, e ele, naquela época, já promovia as curas e esses processos de magnetismo através da imposição de mãos, só que pode acontecer. E aí o Aulus, né, no Domínios da Mediunidade, vai falar que o aplicador de passe, ele sentiu uma necessidade de deslocar a sua mão para um outro centro de para forças. um outro centro de força, e nesse caso, mais especificamente, diretamente ao órgão do corpo físico, que era o fígado. Né? Só que aí existe um outro ponto, porque vai entrar muito na questão da dinâmica que as casas espíritas adotam. Nós podemos ter determinadas intuições, mas pode ser que a sua casa espírita, que você está vinculada, ela não permita que você faça essa movimentação. Então, nós não vamos entrar no processo de rebeldia e desobedecer determinadas condutas que são combinadas pela casa. Mas você pode direcionar. Se eu recebo a intuição, no caso do aplicador do livro, do Aulus, que era para direcionar para o fígado, você faz isso com muita discrição, você direciona o seu pensamento para aquele órgão. Então, com a sua vontade, com o seu sentimento, você direciona aquelas benesses. Tem os dispersivos também. Entendi. Né? Tem centros espíritas que adotam o passe dispersivo, que faz a movimentação de retirada dos fluidos. Mas cada casa é uma casa. Que dia que é a palestra e aplicação de passe no Luiz Monteiro? No Luiz Monteiro de Barros, nós temos atividades de palestra pública às quintas-feiras, às 2h30 da tarde, palestra pública e, na sequência, o passe. Nós temos atividades do passe no domingo, com palestra pública
às 5h15 da tarde, e depois da palestra, a terapia do passe. Nós temos também, na sexta-feira, a reunião de desobsessão, onde as pessoas que frequentam esse tratamento, elas recebem a terapia do passe e participam de um evangelho. Na segunda-feira, no estudo reflexivo, nós, no final do estudo, que é totalmente vinculado ao projeto Espiritizar, nós conduzimos uma visualização terapêutica para harmonização e saúde, que são passes espirituais, e até onde eu me lembre, são essas as atividades voltadas para a terapia do passe. E você queria mostrar um livro para o telespectador, é isso? Isso. Sabe o que acontece? O assunto do passe, a gente não tem como ter a pretensão de esgotar. É um assunto muito extenso, é um assunto lindo de ser estudado. E aí eu quero deixar como sugestão de leitura a fluidoterapia espírita, passes e água fluidificada, que faz parte da série Qualificar, do projeto Espiritizar. O autor é Alírio de Cerqueira Filho. E onde você acha esse livro? Esse livro você pode... Tem em várias livrarias, mas a livraria da FEENTE. Então, se alguém quiser conhecer o projeto Espiritizar, que é uma ferramenta que a doutrina espírita tem, que é totalmente baseada nos ensinamentos do Cristo e que busca... Peraí, vamos devagar, muita informação. Eu falo rápido. Muita informação. Desculpa, eu falo rápido. Vamos direto. Primeiro título do livro, vamos lá, como é que ele chama? Fluidoterapia Espírita. Fluidoterapia Espírita. Passes, mostra de frente para aquela câmera aqui, isso. Fluidoterapia Espírita, passes e água fluidificada. Encontra na Amazon.com, você sabe? Eu acredito que sim, mas encontra principalmente no www.espiritizar.feente.org.br e na livraria FEENTE. Tá. Mas encontra sim. Esse livro ele vai tratar a terapêutica espírita e toda essa parte de fluidoterapia com todos os pontos trazidos pelas obras básicas do Kardec. Entendi. Né? E é muito significativa essa leitura. Complementa a nossa conversa de hoje. Cris, vamos lá, eu adoro te colocar em saia justa. Outra pergunta. Você acha, assim, que essas técnicas, muitas vezes aplicadas por outras religiões ou outras terapias, como, por exemplo, se fala no Reiki, Sim. que é uma aplicação da imposição de mãos, ou o jurê da messiânica, o passe no espiritismo, todas elas têm o mesmo princípio? Com certeza, com certeza. Inclusive a hóstia católica. Só muda o nome. A hóstia católica também? Sim. No início... É que a hóstia não é com mãos, né? Não é com mãos, mas existe uma concentração de fluidos espirituais dos benfeitores. Tem registros nas obras subsidiárias da doutrina espírita de um momento muito bonito desse registro, que a entrega da hóstia, né, para aquele que tem fé, ele recebe uma cota de fluido benéfico da mesma forma que o passe espírita. O magnetismo humano, ele não é privilégio da doutrina espírita. Então, nós temos o reiki, nós temos o jorei, né? Nós temos as atividades nas casas espiritualistas, nos centros espíritas umbandistas. Nós temos através a cura no processo magnético, através do olhar, através de um abraço. Tudo isso faz parte daquilo que emana do Criador. E Cris, vocês aplicam também em crianças? De que idade, a partir de que idade, o passe? Todas qualquer idade. Qualquer idade. Inclusive, parte dessa conversa foi quando nós fizemos a divulgação do Criando Asas, que o Centro Espírita, o Luiz Monteiro de Barros, com a coordenação da Ana Letícia, tem o projeto Criando Asas, que eu faço parte também, e a gente sentiu uma necessidade de implementar um curso de aplicadores de passe para as evangelizadoras, que vai acontecer muito em breve, para atender aquelas crianças, né? Que existe uma concentração de energia muito grande para um processo de harmonização. A gente está em cima da hora do nosso tempo, né? O tempo voou nesse assunto e eu tenho ainda um monte de perguntas para fazer, mas não temos mais tempo. Eu quero deixar o Instagram mais uma vez, para quem não anotou no comecinho. Então, 2 Instagrams, um desse Criando Asas, que ela acabou de falar. É só entrar no Instagram, né? Escrever lá, Criando Asas, já vai aparecer o Criando Asas LMB,
que é Luiz Monteiro de Barros, tá bom? Eu fiz o teste aqui antes, então é só você escrever Criando Asas, você já vai achar. Mas é Criando Asas LMB. E o outro é CEC, que é Centro Espírita de Caridade, CEC, Doutor Luiz, com Z, Monteiro de Barros, tá bom? Você vai encontrar, ou se você que também escrever só Luiz Monteiro de Barros, você vai encontrar. Sim. Eu fiz esse teste, tá? Então vamos facilitar a vida, é só escrever Luiz Monteiro de Barros. Vocês vão poder encontrar todas as atividades que a nossa Casa Espírita oferece. Legal. E, para a gente encerrar o programa, fazer o convite mais uma vez para isso que você está fazendo, toda segunda-feira às 7h30. Toda segunda, nós paramos no período da pandemia um pouquinho, mas nós já estamos conduzindo esse estudo lá há um pouco mais de 4 anos. Nós temos o estudo reflexivo da doutrina espírita em parceria com a Ana Paula Alonso, que além de companheira de tarefa é uma irmã de vida. Eu estou com o tempo esgotando, então... Então fica o convite, é aberto ao público e não necessita de inscrição. Legal, é só aparecer segunda-feira, 7h30. Pode aparecer que a gente está lá. 7h30 na rua Silva Jardim, número 1. Número 1, facinho, né? Sim. Ó, deixa eu só falar do próximo programa, que vai ser com o médico oftalmologista, Dr. Marcos Alonso Garcia, sobre a preocupação da saúde dos olhos, porque todo mundo sempre tem um problema nos olhos, não tem como, e é muito importante saber cuidar dos olhos. Então, vou fazer um monte de pergunta para ele sobre a saúde dos olhos, tá bom? Próximo programa. Cris, adorei te conhecer, você é muito simpática, explica muito bem, tem didática. Agradeço de coração a sua presença aqui no Fronteiras da Ciência. E tem algumas coisas em off que ela me contou que eu não posso falar no ar. Eu só vou jogar assim, tchuf, algumas coisas legais, mas que isso vai me possibilitar chamá-la muitas outras vezes aqui no Fronteiras da Ciência. Cada coisinha que ela me falou aqui, eu vou trazer aqui. Então deixa em off. Bom? Não, vai ficar em off, fica tranquila. Eu agradeço o convite e a oportunidade, tá, de representar o Luiz Monteiro aqui com você. Eu que agradeço de coração a sua presença aqui. Foi muito gostoso conversar contigo. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Paz, saúde e prosperidade.